Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados. Hoje eu quero trazer um tema chamado Oração é a comunicação com Deus. Como podemos entender isso? Como entender que a oração é uma comunicação com Deus? Então, para entender a natureza da comunicação de Deus conosco e de nós com Ele, precisamos começar com alguns preceitos. O primeiro preceito é que Deus só fala a verdade. Ele nunca mente, Ele nunca engana. 1 Tito 1, verso 2, está escrito: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Então nós temos essa esperança de uma vida eterna, e quem prometeu para nós? Foi o Deus que não pode mentir. Antes mesmo da fundação dos tempos eterno. Então, na verdade, Deus não pode mentir, Ele é verdade, a verdade absoluta. Na verdade, Deus não procede maliciosamente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o juiz por excelência. Então, às vezes no Novo Testamento, para descrever o manuscrito do Velho Testamento, Paulo afirma, em 2 Timóteo 3,16, que essas palavras significam literalmente inspirada por Deus. A palavra também se refere ao Novo Testamento, principalmente quando Pedro chama as cartas de Paulo em 2 Pedro 3,16. Também quando Paulo, em 1 Timóteo 5, verso 18, cita as palavras de Jesus, que está em Lucas 10, verso 7, e ele chama de Escritura. Ele chama as palavras de Jesus de Escritura. Então, dessa forma, quando estabelecemos que o manuscrito do Novo Testamento pertence à categoria especial de Escritura, então estamos agindo corretamente. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está se referindo àquele manuscrito que diz que fala sobre as características que Paulo atribui a toda a Escritura. Diz que a Escritura é inspirada por Deus e todas as suas palavras vêm de Deus. É o que o apóstolo Paulo afirma. Então, por que essa informação é importante? Ao estudarmos a oração. Agora temos que tentar estabelecer que Deus, Ele não apenas fala a verdade, mas como Ele é a própria verdade. E que todas as palavras da Bíblia vêm de Deus. Não é simplesmente palavras escritas por homens, mas homens inspiradas pelo Espírito de Deus. Então, nesse sentido, podemos concluir que sobre a comunicação com Deus, já que a Bíblia diz que Deus escuta as nossas orações. O homem pode confiar que quando ele está em relacionamento correto com Deus,
e ele fala com Deus por meio da oração, Deus o escutará. Já que a Bíblia é a própria palavra de Deus, o ser humano pode confiar quando ele está em um relacionamento correto com a própria palavra de Deus, ele também está em um relacionamento correto com Deus. Quando o ser humano lê a Bíblia, ele está literalmente escutando a voz de Deus, a palavra falada de Deus. E isso faz com que ele tenha um relacionamento correto com Deus. Portanto, amado, é necessário que nós tenhamos essa comunicação saudável entre Deus e os homens. A primeira, existe 3 formas de nós termos esse relacionamento. A primeira é voltar-se contra o pecado, ou seja, nos revoltar contra a nossa prática pecaminosa, entrarmos em um arrependimento de tudo aquilo que praticamos. Por exemplo, existe um pedido de Davi para que Deus o escute e não ignore, que Deus não fique irado com ele. Em Salmo 27, verso 9. Nessa passagem podemos concluir que Deus volta-se contra o pecado do homem e que o pecado atrapalha a comunicação entre Deus e o homem. Um outro exemplo disso é encontrado em Isaías 59, 2, onde Isaías diz ao povo: mas é vossas iniquidade que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vós, para que vós não ouça a voz de Deus. Então, quando há o pecado não confessado em nossa vida, isso com certeza vai atrapalhar a nossa comunicação com Deus. Então, podemos evidenciar um relacionamento correto, e esse relacionamento correto vem através de uma comunicação com Deus, ou seja, de um coração humilde. Deus fala através da sua palavra, mas o homem, para quem olharei a este, o aflito, o abatido de espírito? Está em Isaías 66, verso 2, que diz: mas o homem, para quem olharei? Aí ele dá a receita para quem Deus vai olhar. Ele diz: para o aflito, para o abatido de espírito, para aquele que treme ou teme as minhas palavras. A forma de uma vida justa, esse deve ser o nosso jeito de agir com Deus, de uma forma justa, agindo positivo ou positivamente, nos voltando contra os nossos próprios pecados. Então, é dessa maneira que nós voltamos contra o nosso pecado, nos arrependemos e fazemos a oração do arrependimento. Nossa conversa com Deus pode ser de uma voz audível, orarmos em voz alta, ou fazermos uma oração em espírito, somente com a mente. Ou podemos até escrever os nossos pedidos para Deus. Eu tenho o costume de, geralmente, final de ano, escrever uma carta para Deus. E sempre que Deus responde os meus pedidos escritos em carta, eu vou riscando esses pedidos para orar e agradecer a Deus. Então podemos ter confiança de que Deus, Ele vai nos ouvir. E que o Espírito Santo vai nos ajudar a orar.
de uma forma que devemos, da maneira como devemos orar. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemido inexprimível. Em Romanos 8, verso 26 está escrito isso. Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, através de nós, com gemido inexprimível. Então, quanto ao método que Deus usa para se comunicar conosco, deve ser quando nós oramos. Então devemos orar e esperar que Ele vai ouvir a nossa oração. Agora, quando queremos ouvir a voz de Deus, queremos que Ele fale conosco, então nós vamos falar com Deus, ouvir a voz de Deus, é através da Bíblia, lendo e meditando na palavra de Deus. Não podemos confiar em outra fonte que não seja a própria fonte de Deus. Um profeta, ele pode trazer uma profecia para mim, mas se essa profecia não está de acordo com a Bíblia Sagrada, eu não posso confiar nesse profeta. Uma profecia que vai contra a palavra de Deus, ele não pode ser uma profecia oriunda de Deus. Também eu não posso confiar em minha mente. Eu não posso ser deixado me guiar pelas minhas ideias, pelos meus pensamentos. Eu tenho que deixar a palavra de Deus me direcionar. Por causa da minha própria fraqueza, eu não posso confiar em mim mesmo. Mas eu devo confiar nas decisões de Deus. Eu não posso confiar no meu próprio coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então, temos que aceitar que somos limitados e que precisamos da orientação do Espírito Santo em nossa vida. Então Deus, Ele age em nossa vida por meio da sua palavra. Mas Ele interage conosco quando oramos. Muitas vezes nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Deus não fala diretamente conosco. Ele fala através das Escrituras. Muitos profetas, eles dizem, eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu não confio nesses profetas, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Pode ser muito tentador procurar por revelação extrabíblica. E nesse momento podemos cair no erro. No entanto, em tais momentos é melhor que nós venhamos evitar colocar palavras de Deus, usando o nome de Deus, dizendo que Deus está falando. Podemos cair no erro, na decepção. Então podemos encontrar resposta para as nossas orações dentro da Bíblia. A Bíblia é a própria palavra suprema de Deus. Ela é a Escritura. Por isso que nós chamamos a Bíblia de Escritura Sagrada. Então Deus já nos deu tudo. A Bíblia tem conselhos. A Bíblia tem orientação. A Bíblia nos ensina a orar. É aconselhável orar ardentemente, buscando a sabedoria para que acheguemos a Deus. Pois Deus prometeu dar sabedoria a quem lhe pede. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, disse apóstolo Tiago, peça a Deus,
que a todo dá liberalmente, e dada-lhe improperá a ser-lhe a concedida. Então Deus, Ele está pronto para nos abençoar. Então a nossa comunicação com Deus, a comunicação entre Deus e nós, é por meio da oração. Ao orarmos, ao abrirmos nossos corações a Deus, Ele vai sempre nos responder. Então, uma comunicação com Deus, quando eu oro, estou comunicando o desejo da minha alma para Deus, os meus sentimentos. Quando eu agradeço a Deus, eu estou me comunicando com Deus, dizendo, Pai, sou grato a Ti por tudo. E se eu estou pedindo alguma coisa, eu devo confiar que Deus vai me dar. Jesus mesmo disse, olha, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Você não sabe orar? Então, use a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Começa orando o Pai Nosso. Depois, ore o Salmo de arrependimento, o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento. E assim você vai aprender a orar. Você vai conseguir falar com o Eterno de uma maneira eficaz. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos. Amém?